Hoje a lição número 35. A necessidade de entendimento. Um dos companheiros trazia ao culto evangélico enorme expressão de abatimento. Antes indagações fraternas do Senhor, esclareceu que fora rudemente tratado na via pública. Vários devedores, por ele convidados a pagamento, responderam com ingratidão e grosseria. Não se internou Cristo através da consolação individual, mas exortando evidentemente todos os companheiros, narrou benevolente. Um grande explicador dos textos de Jó possuía singulares disposições para os serviços da compreensão e da bondade, e talvez por isso organizou uma escola em que pontificava, em que ensinava com indiscutível sabedoria. Amparando certa ocasião, um aprendiz irrequieto, que frequentes vezes se lamuriava de maus tratos que recebia na praça pública, saiu pacientemente em companhia do discípulo pelas ruas de Jerusalém, implorando esmolas para determinados serviços do templo. A maioria dos transeuntes dava ou negava com indiferença, mas, numa esquina movimentada, um homem vigoroso respondeu-lhes à rogativa com aspereza e zombaria. O mestre tomou o aprendiz pela mão e ambos o seguiram cuidadosos. Não andaram muito tempo e viram-no cair no solo, ralado de dor violenta, provocando o socorro geral. Verificaram em breve que o irmão irritado sofria de cólicas mortais. Demandaram adiante, quando foram defrontados por um cavalheiro que nem se dignou responder-lhes à súplica, endereçando-lhes tão somente um olhar rancoroso e duro. O orientador e tutelado acompanharam-lhe os passos, e quando a estranha personagem alcançou o domicílio que lhe era próprio, repararam que o compacto grupo de pessoas chorosas o aguardava, grupo esse ao qual se uniu um copioso pranto, informando-se os dois de que o infeliz retinha no lar uma filha morta. Prosseguiram esmolando na via pública e, a estreito passo, receberam fortes palavrões de um rapaz a quem se haviam dirigido. Retraíram-se ambos, em expectativa, verificando depois de meia hora de observação que o mísero não passava de um louco. Em seguida, ouviram atrevidas frases de um velho que lhes prometia prisão e pedradas, mas, decorridas algumas horas, souberam que o infortunado era simplesmente um negociante falido, que se convertera de senhor em escravo, em razão de débitos enormes. Como o dia declinasse, o respeitável instrutor convocou o discípulo ao regresso e ponderou: guardaste a lição? Aceita a necessidade do entendimento por sagrado imperativo da vida. Nunca mais te queixes daqueles que exibem expressões de revolta ou de desespero nas ruas. O primeiro que nos surgiu à frente era enfermo vulgar. O segundo guardava a morte em casa. O terceiro padecia de loucura. E o quarto experimentava a falência. Na maioria dos casos, quem nos recebe de mau humor permanece em estrada muito mais estreita e mais espinhosa que a nossa. E, completando o ensinamento, terminou o Senhor diante dos companheiros espantados. Quando encontrarmos os portadores da aflição, tenhamos piedade e auxiliemo-nos na reconquista da paz íntima. O touro retém os chifres por não haver atingido ainda o dom das asas. Reclamamos, normalmente, contra a ovelha que nos perturba o repouso, balinda, atormentada. Todavia, raramente nos lembramos de que o pobre animal vai seguindo sob o laço pesado, a caminho do matadouro. Façamos uma pequena reflexão acerca desta lição tão cheia de oportunidade nos nossos dias. Podemos perdoar estes irmãos pelo que são? Podemos julgá-los pelas suas ações? O que devemos fazer
se nos depararmos com pessoas assim. E esta reflexão, obviamente, nos leva a pensar, a dizer que realmente devemos perdoá-los sim pelo que são. Mas julgá-los pelas suas ações, quem somos nós para julgar? Quando julgamos o outro, é que percebemos que o maior defeito está em nós mesmos. Em Mateus capítulo 7, versículos 1 e 2, não julgueis para não serdes julgados. Tão difícil. Olhamos para as pessoas e ali na nossa tela mental, os erros daquele irmão são como que radiografados por nós e julgados, como se nós fôssemos as criaturas mais perfeitas à face da terra. O caminho em busca da perfeição exige uma nova postura para todos nós, um trabalho de renovação interior, reflexão sobre os ensinamentos de Jesus e a tomada de consciência dos nossos erros e imperfeições e até das nossas limitações. Sem esses exercícios, o nosso atraso espiritual continuará sempre em nosso prejuízo. Já na antiguidade, Sócrates dizia: conhece-te a ti mesmo. É essa reflexão interior, esse conhecimento interior a que estamos a referir-nos. Por acharmos que somos criaturas melhores, não somos capazes de ver, como muitas vezes é dito, a tranca no nosso olho, mas conseguimos ver o agreiro no olho do nosso irmão. Se gostamos de evidenciar os erros dos outros, somos maldicentes. E Jesus alerta-nos: na medida que julgardes, sereis julgados. A maldicência é uma imperfeição da alma. Quem a pratica é maldoso. Não devemos miuçar a vida daqueles que convivem ao nosso redor. Às vezes nós temos aquela tendência de saber porquê, mas está assim porquê, mas o que é que aconteceu? Não, oremos por esses irmãos, não esmiucemos a sua vida, porque cada um, a seu tempo, há de descobrir o caminho. O grau de adiantamento em que estamos determina o nosso modo de agir e às vezes não temos compreensão dos nossos erros. Daí a necessidade de agirmos com caridade. Na dúvida, temos de agir sempre com caridade e deixarmos que a pessoa, que esse irmão, através do seu amadurecimento espiritual, veja os maus atos praticados. Isso não quer dizer que devemos ser coniventes, pactuar com os erros das pessoas, desses irmãos. O mal deve ser combatido, sem evidenciar, obviamente, a inferioridade momentânea dos outros. Aquele que erra mais tarde, se refletir nas suas atitudes, como dissemos, corrigirá os erros praticados. Julgar é maldade, dizemos muitas vezes. Jamais agiremos dessa maneira. Será que nunca fazemos isso? Pensamos que o fazemos a todo instante. É natural da nossa inferioridade. A nossa postura deverá ser de luta contra essas tendências inferiores. Queremos saber se somos pessoas de bem? Examinemos a nossa capacidade de perdoar. É tempo de mudarmos. Vamos ser gentis, amorosos, falar do que é bom, evitar a impaciência, as agressões verbais, não censurar. O que fizermos aos outros será usado na medida quando formos avaliados pela espiritualidade. Jesus, quando se encontrava perante a multidão, de fronte à morte, sem aplauso, nem flores, nem banquete, nem púrpura, ele encontrava-se diante da multidão para a morte. E nós, muitos de nós lá estávamos, que o apedrejávamos, que tanto mal fizemos. O nosso querido Jesus olha para o Pai e diz: Pai, perdoa-lhe, porque não sabem o que fazem. Não há maior prova de amor, de perdão do que esta, para a humanidade. É mais fácil condenar do que ser solícito.
A indulgência é o que mais precisamos, é uma necessidade. Condenemos o mal. Vivemos junto àqueles que erram e erram como nós. Somos seres imperfeitos inseridos numa sociedade menos perfeita. Mais cedo ou mais tarde, precisamos também nós do perdão e da compreensão, porque a reprovação pode cair sobre nós. Quando censuramos, desacreditamos a pessoa e fazemos o mal, e não reprimimos, como seria certo e justo. Jesus deixou-nos inúmeros exemplos de perdão e compreensão. No capítulo 10, no Evangelho segundo o Espiritismo, não julgueis para não seres julgados. Lembramos aquela irmã adúltera que foi apanhada e estava para ser apedrejada, porque na altura a mulher que praticava o adultério era uma forma de ser julgada, ela era apedrejada. E então os discípulos de Jesus, os companheiros, como que a provocá-lo, diziam então, e agora o que fazemos a esta mulher? A lei de Moisés diz que deve ser apedrejada. E Jesus, de olhos no chão, escrevia na terra e desenhava. E a mulher adúltera estava ao lado dele. E então Jesus disse que aquele que está sem pecado atire a primeira pedra. E com essas palavras ele fez do perdão um dever para todos nós, pois não há quem não tenha necessidade dele para si mesmo. Reparemos que, se nos lembrarmos, primeiro começaram a sair os mais velhos e depois os outros, e assim por diante, e ficou unicamente a mulher com Jesus. E Jesus perguntou-lhe: onde estão os teus acusadores? Por certo, não estão. Também eu não te condeno. Vai e não voltes a pecar. Portanto, o perdão é para todos nós. Não é uma palavra vã. É para ser começado a praticar hoje, não deixar para amanhã, como um espírito há uns tempos se manifestou dizendo: a censura lançada sobre a conduta de alguém pode ter dois motivos: reprimir o mal ou desacreditar aquele cujos atos criticamos. Este último jamais tem desculpa, pois nele só há maledicência e maldade. O primeiro pode ser louvável e, em certos casos, torna-se um dever, pois dele deve resultar um bem, e bem ele o mal jamais seria reprimido, e sem ele o mal jamais seria reprimido na sociedade. Falar mal será render homenagem aos instintos inferiores e renunciar ao título de cooperadores de Deus para ser crítico de suas obras. A maledicência é um tóxico subtil que pode conduzir o discípulo a imensos disparates. Acerca deste tema, Emmanuel, no livro Fonte Viva, no item 72, diz-nos o seguinte: fiz-me fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos os meios chegar a salvar alguns. Em Paulo 1 Coríntios 9, 22. A incompreensão, indiscutivelmente, é assim como a treva perante a luz. Entretanto, se a vocação da claridade te assinala o íntimo, prossegue combatendo as sombras nos menores recantos do teu caminho. Se as estrelas da sabedoria e do amor te povoam o coração, não humilhes quem passa sob o nevoeiro da ignorância e da maldade. Não te faças demasiado superior diante dos inferiores, ou excessivamente forte perante os fracos. Não clames, pois, contra a incompreensão usando inquietude de desencanto, vinagre e fiel. Este, sem dúvida nenhuma, por trás da cortina do eu, conservamos lamentável cegueira diante da vida. Antes de nos preocuparmos com os defeitos dos outros, renovemo-nos dia a dia, e só a transformação aparente não adianta. Temos de operar em nós essa renovação, a renovação da nossa personalidade, renovemos nossa alma, vivamos uma vida equilibrada.
Se a tendência do homem é acusar, lutemos contra ela. Quanto mais evoluído é um espírito, maior a capacidade de perdoar. No início, perguntamos o que fazer perante aqueles irmãos que assim atuam. E Emmanuel continua dizendo: que fazer se nos deparamos com uma pessoa assim, como aqueles irmãos que no texto eles vamos reler porque nem sempre. Só um segundo. Ok. Guardaste a lição? Aceita a necessidade do entendimento por sagrado imperativo da vida. Nunca mais te queixes daqueles que exibem expressões de revolta ou desespero nas ruas. Muitas vezes nós dirigimos-nos a determinados setores públicos, privados, e notamos que nem sempre somos bem acolhidos. É conveniente percebermos que por trás daquele irmão pode estar um problema e nós não somos nada nem ninguém para o julgar. Também não nos devemos queixar, como dizia aquele irmão logo de início, que estava a lamuriar-se, a lamentar-se, esperando que Jesus o acolhesse e lhe dissesse: oh, meu irmão, pois tu realmente tens razão. Não, o mal está em nós, que não entendemos o outro. Realmente dá para pensar. Na maioria dos casos, quem nos recebe de mau humor permanece numa estrada muito mais escura e mais espinhosa que a nossa. Então tenhamos piedade e auxiliemo-nos na reconquista da paz íntima. E como, retomando agora esta última leitura, que tem a ver com o que fazer se nos depararmos com pessoas assim. Não existem tarefas maiores ou menores. Todas são importantes em significação. Um homem será respeitado pelas leis que implanta, outro será admirado pelos feitos que realiza. Mas o legislador e o herói não alcançariam a evidência em que se destacam sem o trabalho humilde do lavrador, que semeia o campo, e sem o esforço apagado do varredor, que contribui para a higiene da vida pública. Todos precisamos de todos. Todos os trabalhos são honrosos. Todos temos que passar por esses estádios todos, desde o varredor da rua, desde o lavrador que semeia o campo, o médico, o enfermeiro, o assistente social, todas essas profissões, nós temos que passar por todos os degraus. Então, não te isoles, pois, no orgulho com que te presumes superior aos outros. A comunidade é um conjunto de serviços gerando a riqueza da experiência e não podemos esquecer que a harmonia dessa máquina viva depende de todos nós. Quando pudermos distribuir o estímulo do nosso entendimento e de nossa colaboração com todos, respeitando a importância do nosso trabalho e a excelência do serviço dos outros, renovar-se-á a face da terra no rumo da felicidade perfeita. Para isso, porém, é necessário nos devotemos à assistência recíproca com ardente amor fraterno. Amemos a nossa posição na ordem social, por mais singelo ou rudimentar, emprestando ao bem, no progresso e à educação das nossas melhores forças. Seremos compreendidos na medida da nossa compreensão. Vejamos nosso próximo no esforço que despende e o próximo identificar-nos-á nas tarefas a que nos dedicamos. Estendamos nossos braços aos seres que nos cercam e eles nos responderão com o melhor que possuem. O capital mais precioso da vida é o da boa vontade. Ponhamo-lo em movimento e a nossa existência estará enriquecida de bênçãos e alegria hoje e sempre, onde estivermos. E terminamos a nossa singela apresentação e para terminar
encontramos do autor Emmanuel, pelo médium Chico Xavier, o Espírito Emmanuel, Chico Xavier, uma mensagem sobre o entendimento. E podemos cerrar nossos olhos. Vamos falar com Jesus. Senhor Jesus, auxilia-nos a compreender mais, a fim de que possamos servir melhor, já que somente assim as bênçãos que nos concedes podem fluir através de nós, em nosso apoio e em favor de todos aqueles que nos partilham a existência. Induz-nos à prática do entendimento, que nos fará observar os valores que porventura conquistemos, não na condição de propriedade nossa, e sim por manancial de recursos que nos compete mobilizar, no amparo de quantos ainda não obtiveram as vantagens que os felicitem a vida. E ajuda-nos, Mestre Divino, a converter as oportunidades de tempo e de trabalho com os que nos honraste em serviço aos semelhantes, especialmente na doação de nós mesmos, naquilo que sejamos ou naquilo que possamos dispor, de maneira a sermos hoje melhores do que ontem, permanecendo em Ti, tanto quanto permaneces em nós, agora e sempre. E que assim seja.